Olá, boa noite. Eu me chamo Fred. A história que eu vou contar hoje foi um fato assustador que ocorreu no ano de 2008, na linda cidade de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Pois eu, há algum tempo, trabalho como fotógrafo, fazendo fotografias de lindos lugares com paisagens, assim como de contato com a natureza, sendo de montanhas e florestas, e lagos e cachoeiras. Então, no inverno de 2008, eu viajei para a cidade de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, para preparar fotografias de lindos lugares que eu vi muito falar, assim como lagos e montanhas. E chegando até lá, eu recordo que foi numa sexta-feira, por volta das 17h30. Foi quando eu cheguei a um bar e comecei a conversar com algumas pessoas, perguntando onde teria um lugar, que seria lugar bem afastado, para fazer meu trabalho de fotografias, pois ninguém respondia nada. Embora o pessoal não era muito atencioso, é certo um senhor que se aproximou de mim e me chamou, gesticulando de uma forma silenciosa. E começamos a conversar, pois ele falou que havia um lugar que era um lugar muito lindo e era bem afastado e ficava próximo de um lindo lago, junto com uma montanha enorme, que aquilo era o que eu precisava para tirar algumas fotografias. Naquele momento eu fiquei muito alegre e perguntei a ele onde seria esse lugar, pois ele me falou que era um lugar bem afastado, seguindo uma trilha bem aprofundada para dentro da mata, que lá havia uma cabana, que era a cabana dele, que ele estava fora alguns dias, estava a viajar, só estava de passagem na cidade, pois ele não parava naquela cabana, e logo ele me deu um molho de chaves. E ele começou a me orientar ao tal lugar. Agradeci aquele senhor e ele se despediu de mim e foi fazer as tal viagens que ele fazia fora daquela cidade. E naquele momento eu planejei de ir outro dia pela manhã, pois já estava no final da tarde. O percurso que eu tinha que percorrer era uma distância de uns 6 quilômetros afastado da cidade. E logo eu tinha que seguir uma trilha, mais ou menos 2,5 km para dentro da mata. Após ter se passado algumas horas, a noite chegou e fiquei instalado num pequeno alojamento na cidade. E no outro dia pela manhã, eu segui aquele percurso. Após afastar alguns quilômetros da cidade e se aproximar dessa tal mata, eu segui aquela trilha que o Cristiano tinha me orientado. Caminhando uns 2,5 km mais ou menos, cheguei ao tal lugar, e era um lugar bem afastado e bem isolado, mas de certa forma era um lugar lindo. Cheguei a tal cabana, feita com troncos. Próximo da cabana havia um lindo lago, com uma enorme montanha, e ali eu comecei o meu trabalho de fotógrafo, tirando algumas fotografias, pois era um lugar muito lindo que eu recordo até hoje. E naquele dia se passou muito rápido. E no final da tarde, algo era muito lindo, pois o sol se ponhava atrás daquelas montanhas, refletindo sobre aquele lago. Pois ali eu exercia meu trabalho, tirando muitas fotografias daquela imagem. E tirando muitas fotografias, eu já estava cansado devido à viagem. Então eu me recolhi para dentro daquela cabana e fiquei. O quarto ficava em cima, com a janela de frente para aquele lindo lago e aquela montanha. Não havia nem sequer uma cama para deitar, mas naquele quarto observava pela janela aquela linda imagem. Com a mochila que eu carregava, coloquei algumas roupas que eu carregava na mochila e ali eu fiz uma cama para mim no chão mesmo.
Mas eu, pelo contrário, exercendo meu trabalho de fotógrafo, ficando só também em lugares, eu era diferente. Eu portava um revólver calibre 38, que eu sempre carregava comigo, pois eu não sabia que talvez deveria vir ao meu encontro ou que teria a me esperar nos lugares que eu ia. Estava sempre prevenido. Depois de algum tempo, após o sol se pôr, a noite chegou e novamente se formou uma linda imagem acima daquelas montanhas e naquele lago, sendo de uma grande lua. E eu não imaginava que aquela noite havia uma grande lua cheia no céu. E daquela janela eu comecei a preparar as fotografias. Foi quando eu avistei aquele senhor, mas algo achei estranho. Ele falou que ia viajar e ficou algum tempo ali, olhando em direção da cabana que eu estava, que era a sua cabana. E daquela janela, observando, aquele senhor começou a ter um comportamento estranho. Ele começou a se retorcer e ergueu a cabeça para o céu todo estrelado com aquela linda lua entre as montanhas e começava a gritar. O que dava para perceber que ele gritava como se tivesse muita dor, e abaixou sua cabeça e ficou encurvado. Pela janela eu fiquei observando. Era algo muito estranho. Eu percebi que aquele senhor estava tomando uma forma diferente. Foi quando ele levantou a sua cabeça e olhou em direção onde eu estava, pois os seus olhos estavam com uma cor diferente, e seria uma cor amarela que brilhava olhando em minha direção. Observando, eu percebi que a sua boca estava sangrando. Era como se estivesse caindo seus dentes, mas não. Estava se formando presas, e eram presas enormes. Aquele senhor estava se transformando num monstro. Eu não sabia o que eu estava avistando ali, e eu percebi que aquilo não era uma brincadeira. E era um lobo todo deformado, com partes de ser humano. Aquilo era como se fosse um cão do inferno, me observando e olhando em direção da janela que eu estava, no quarto de cima. E vem correndo na minha direção. Logo ele pulou e começou rapidamente a subir aquelas paredes, chegando até a janela que eu estava. Muito assustado, eu nem pensei duas vezes. Eu saquei daquele revólver calibre 38 e comecei a dar muitos disparos para baixo para tentar atingir ele. Mas ele se esquivava de um lado para o outro, escalando aquela cabana, indo até a janela que eu estava. Foi quando um dos tiros pegou sobre o ombro dele. Naquele momento, aquilo caiu para baixo e começou a se rolar, mas ele rolava de dor. Estava com muita raiva também. Em meia dificuldade, ele tentou levantar. Naquele momento, eu efetuei outro disparo para baixo, pegando sobre a perna direita dele. E muito assustado, eu fiquei algum tempo ali. Foi quando novamente comecei a escutar barulhos, pois aquele monstro estava dentro da cabana. Estava subindo a escada, indo em direção ao quarto que eu estava. Pois eu me afastei e fiquei bem próximo da janela, com a arma apontada em direção à porta. Foi quando aquilo, muito rápido, com muita raiva, bateu naquela porta que chegou a arrancar. E era algo inacreditável que eu estava presenciando. Foi quando aquele monstro veio correndo e pulou pela janela. E rapidamente saiu meio se arrastando, entrando para dentro de uma parte que havia a mata mais fechada. Pois eu fiquei na janela, observando em direção onde ele tinha entrado. E após ter passado muitas horas, o sol começou a raiar para minha sorte. Eu, aflito, em pânico, estava ali, na janela, observando, em direção onde ele tinha entrado. Eu saí daquele quarto e saí daquela cabana. Rapidamente fui embora daquele lugar, seguindo aquela longa trilha. Chegando na cidade, rapidamente eu fui embora e fui para a cidade de Porto Alegre, instalando num hotel e me consumindo com meus pensamentos, o que era aquilo que eu tinha visto.
Depois de algum tempo, eu me conscientizei que aquilo era um lobisomem. Muitos não acreditam nessa história, talvez muitos estão acreditando ao escutar esse relato. Mas eu posso dizer para vocês que lobisomens existem e eu sou a prova viva. E esse foi o meu relato, a Fera do Lago.